Oi, sexto ano, vamos dar início à nossa quinta aula. Egito Antigo. Temos aí a civilização egípcia. O Egito é uma dádiva do Nilo. Essa frase bastante conhecida, dita pelo historiador grego Heródoto, no século V a.C. Faz tempo, viu? Bom, o Egito atual é uma região onde existiu outra grande civilização da antiguidade. Está localizado no nordeste da África e sua população concentra-se às margens do rio Nilo, que atravessava a região de norte a sul. Pessoal, a civilização egípcia se formou às margens do rio Nilo, como a gente já falou. E a agricultura se desenvolveu. A população começou a se agrupar, ficando cada vez mais próximo, onde ocorreu a divisão de dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. E aí, por volta de 3.200 anos antes de Cristo, o rei Menes tornou-se o primeiro faraó, porque foi ele quem fez a unificação política. E aí, a unificação do Egito Antigo termina com as contendas mortais. O Alto Egito e o Baixo Egito viviam em guerra. Um pouco. É importante que vocês também façam uma leitura das imagens que coloco, certo? E aí agora vamos falar da unificação, Esse processo entre a divisão e a unidade política ocorreu simultaneamente. A revolução do pensamento religioso. Durante a maior parte da história antiga, os faraós conseguiram impor sua autoridade no reino, certo? E o poder do faraó, pessoal, era supremo, pois ele era proprietário de todas as terras que pertenciam ao Egito. Ele representava o Deus Sol, certo? E também, na figura do faraó, foi desenvolvido, posso dizer, um tipo de governo que se chamou teocrático, que é aquele governo em que o rei, ele administra, e ele é tido também como uma divindade. Outro ponto muito importante nessa civilização, essas civilizações antigas, é a presença de um rio, E o Egito não é diferente, a gente destaca o rio Nilo, certo? Com as margens férteis, foi possível praticar a agricultura e alimentar grupos cada vez maiores. O rio também possibilitou a pesca e a navegação, o que mais tarde permitiu a realização do comércio interno e externo. Pessoal, na margem desse rio tinha uma planta que era chamada de papiro, certo? E que os habitantes aprenderam a fazer uma espécie de papel, essa planta, Também confeccionava calçados e outros objetos. Agora, olha só, o Estado controlava, planejava e fiscalizava todas as atividades econômicas, certo? E mais uma vez eu lembro a vocês, a principal atividade econômica daquela época era a agricultura, certo? Não foi diferente no Egito. Eles também se dedicavam à criação de bois, de patos, de cabrito, praticavam a mineração e o ouro, a pedra preciosa e cobre. O comércio era pequeno e quando feito era através de trocas, certo? Mas aí uma imagem
mostrando o império, né? E a sociedade. Era interessante que era muito rígida. Se chamava uma sociedade. O que é uma sociedade rígida? É quando nós temos um tipo, temos a hierarquia, né? E aí eu não consigo ou subir, eu estou numa classe inferior, para que eu suba é muito difícil. Então, ó, a sociedade egípcia era hierárquica, divididas em grupos que nós vamos ver rigidamente, um separado do outro. Então, eu coloco aí, ó, quase sempre o indivíduo nascia e morria pertencendo ao mesmo grupo social, certo? Em toda a sociedade, o faraó era considerado, ele era venerado, perdoe, como um verdadeiro Deus, era chefe político do Estado Todo-Poderoso. E aí eu volto falando do poder teocrático. Temos aí, essas eram a sociedade estava dividida em essas classes. Vamos falar um pouquinho de cada. O faraó, já falamos que ele era tido como um deus, tinha uma vida luxuosa e confortável com sua família. Os sacerdotes, eles também eram ricos, tinham a função de cuidar do templo e das coisas sagradas e administravam o templo. Os nobres, geralmente eram parentes do faraó, podia ser também altos funcionários do palácio, oficiais superiores do exército e os chefes administrativos. Os escribas, eles eram o conhecedor, né, da escrita e da contabilidade. Ficava com a função de registrar a vida econômica do reino. Os soldados recebiam certo pagamento pelo seu serviço e quando tinha guerra, quando saqueavam, eles podiam levar alguma coisa de valor. Os camponeses eram chamados de felas, era a maioria da população. Trabalhava na propriedade do faraó ou do sacerdote. E aí tinha direito a uma pequena parte do que produzia. Os artesãos estão aí em destaque e geralmente eles trabalhavam para as famílias reais, os poderosos. O escravo quase não existia, que é a base da pirâmide, certo? Agora é interessante, eu chamo a atenção a vocês porque tem livros que nem falam, chama-se de servo, né? Não considerava nenhum escravo. Vamos para a próxima. A religião, como era importante, desempenhou um papel fundamental na história egípcia, fornecendo as bases, né? Para começar, eles adoravam vários deuses e aí eles eram politeístas, certo? Os principais deuses eram Horus, Osíris, Íris, Amon-Ra, certo? Costumava representar algumas divindades com corpos de homens e cabeça de animais. Olha só, temos aí alguns, que depois vocês dão uma olhada com todo cuidado, certo? Iniciando aí com Osíris, que era o deus da vida após a morte, certo? Mais na frente a gente vai falar um pouco de Osíris. E aí, ó, os egípcios acreditavam na imortalidade da alma. Eles acreditavam numa vida após a morte, certo? Como assim, professora? Eles achavam que depois que morresse, ia passar por um tribunal. Lembra do deus Osíris? Então ele ia julgar. Se você fosse absorvido, você voltava. E é aí onde entra o processo de mumificação. A necessidade de embalsamar os corpos. Porque se eu fosse absorvida, o que ia acontecer? Eu ia voltar. Então o meu corpo material teria que estar o quê?
conservado. Interessante, né? E aí, olha, tem as figuras, dá uma olhada. Agora vamos falar sobre a escrita, certo? Eles desenvolveram um sistema de escrita composto de signos e símbolos. Temos 3 tipos de escrita: hieroglífico, hierática e demótico. Cada um era, vamos dizer, praticado, certo? Por uma parte da sociedade. A primeira servia para registrar textos religiosos e documentos políticos. A segunda era cursivo de registros, uso pelos escribas e sacerdotes. E a que era comum, né? Que era a última, que era o demótico. Eu trago algumas curiosidades aí sobre as 3 pirâmides tão faladas, né, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pessoal, foram 3 faraós, tivemos mais de 100, certo? Essas são as que se fala mais, mas teve mais do que essas 3. O nome dessas pirâmides leva o nome do seu faraó, certo? Então, as 3 majestosas pirâmides foram construídas como tumbas reais de Quéopes, Quéfre e Miquerinos. A primeira era o pai, depois o filho e o neto. A maior é a primeira, ela chega a medir 146,6 metros de altura. Se for comparar hoje, quase um prédio com 49 andares. Para vocês terem uma ideia, ela foi construída, olha só, eu separei algumas coisas aqui para falar para vocês, que ela foi construída para a quantidade de blocos, até hoje é um mistério, né? Para essa pirâmide, ela foi construída com mais de 2 milhões de blocos de pedras. Até hoje é um mistério. Sabe quanto tempo levou? 23 anos. Só a primeira, viu? Também eu chamo a atenção para a de Quéfre, né? Que foi... Por que, professora? Porque, olha só aí, composta por um corpo de leão e cabeça de ser humano, foi construída provavelmente o rosto da esfinge, foi esculpido de forma a representar o rosto desse faraó. Mas o que era uma esfinge? Pessoal, era uma estátua formada pela imagem de um leão, que conforme a mitologia egípcia, representava um guardião de lugares sagrados, como eu vou mostrar agora, ó. Certo? Olha só, a coroa do faraó. A gente falou que no início era Alto e Baixo Egito, certo? O faraó sempre gostou, sempre usou essa coroa como um símbolo, era um símbolo de poder. Então, antes da unificação, o soberano do Alto Egito, ele usava uma coroa branca. No Baixo Egito, a coroa era vermelha. Quando ele unificou, certo? Se tornou um único soberano, o faraó, né? A coroa tornou-se o quê? Uma parte vermelha e uma parte branca, simbolizando a união desses 2 reinos. Mas quando o faraó ia para a guerra, às vezes ele participava, a maioria das vezes, ele usava uma coroa na cor azul, como eu vou mostrar agora. Olha só. Certo? Bem interessante, né? Agora, olha só, uma curiosidade antes de eu passar sobre o faraó. O faraó recebia uma aprimorada educação, desde jovem, para adquirir experiência administrativa, porque ele ia governar, certo? Casava-se cedo, geralmente na infância.
já se casava na infância, para não comprometer o sangue divino do Deus Sol, que era o Deus Ra. E além do mais, acreditava-se que o faraó tinha o sangue desse Deus. Olha só, pessoal. E além de casar cedo, criança, geralmente acontecia dele casar com a irmã e às vezes com a própria filha. Nossa, né? E aí a gente conclui. Eu deixo a atividade para vocês do livro 2. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijão. Tchau.